Os fãs se juntaram, o país se uniu, fizeram mandinga para apoiar o Botafogo contra o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, e a Genkidama foi positiva. O Fogão assumiu a ponta do seu grupo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, vencendo o PSG por 1-0. E com 100% de aproveitamento, agora depende apenas de um empate contra o Atlético de Madrid para garantir a primeira vaga do grupo. Algo que nessa altura do campeonato se tornou uma realidade. E também algo a ser almejado. Porque além de mais grana, você sendo o primeiro colocado, recebe nas oitavas de final um segundo colocado. Alguém que na teoria desempenhou menos do que você. Só que a minha mãe, que acompanha os meus vídeos e tá sempre dando like, compartilhando aqui o meu conteúdo, costuma dizer que eu tenho personalidade forte e que eu gosto de uma pequena confusão, um furduncinho. Então deixa eu colocar aqui o meu dedo onde eu não fui chamado. Podem me julgar, mas apesar do Botafogo ter escrevido um capítulo muito bonito, uma vitória muito bacana contra o PSG, eu não consigo considerar isso como algo histórico para o futebol brasileiro. Vamos desembrulhar esse pensamento. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nos últimos anos vejo um movimento de alguns entusiastas tentando transformar o futebol na NBA. Pois no torneio de basquete é quase um senso comum de que o melhor time sempre vai vencer, pois pelo formato da competição, tanto no conjunto de regras, quanto pela disparidade das equipes, a chance de nós termos zebras homéricas é quase nula. Mas no futebol, como nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, o modus operandi é diferente. O próprio mestre Marcelo Bielsa já ressaltou várias vezes que a graça do nosso esporte é essa, os considerados mais fracos terem chance de vencerem os mais fortes. Não existe resultado com prévia. Você pode ter indícios que levam a apontar o favoritismo para uma equipe. Porém, no fundo, essa conjuntura de expectativas ela pode ser facilmente demolida, pois nesse esporte nós estamos à mercê do imponderável. Só que para mim, além dessas questões do próprio esporte, existem outros 5 fatores sobre esse feito do Botafogo, e quero compartilhar com vocês. Primeiro ponto, o desgaste físico do time parisiense. Senhores, os europeus estão nitidamente cansados, a maioria das equipes com 50, 60 jogos acumulados nas pernas, enquanto os sul-americanos, a região que na teoria tem mínima condição de bater de frente, ainda está fresca. Segundo ponto, a motivação dos europeus para esse torneio. Eu entendo que os sul-americanos não têm nada a ver com isso e devem jogar com a faca entre os dentes para conseguir bons resultados. Mas além do desgaste físico, é nítido para mim que alguns jogadores e até comissões técnicas estão levando o torneio na gaita. A motivação não é das maiores. Isso se reflete, aliás, na escalação do PSG, que começou com 5 jogadores reservas. E se tem uma coisa que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre ressalto, é que não basta apenas os reservas serem bons, serem jogadores de qualidade. Muitas vezes no futebol nós tentamos tratar como se fosse uma simples troca. O titular é substituído por um reserva que tem tanta qualidade quanto esse titular, então não vai ter interferência na equipe. Só que existe uma questão de característica. Muitas das vezes o reserva não tem o mesmo estilo de jogo do que o titular. E para além disso, também existe uma questão quanto a entrosamento. Senhores, futebol é repetição dia após dia de um padrão ou daquilo que você acredita. Portanto, os 11 titulares se acostumam a jogar entre eles. E é justamente por isso que as equipes do mais alto nível possuem 8, 9 ou até 10 titulares 100% fixos, porque muitas mudanças podem descaracterizar o time, mesmo que esses reservas que estejam entrando tenham qualidade, como é o caso do PSG. Terceiro ponto, o formato da competição. Senhores, é jogo único, tanto na fase de grupos quanto no mata-mata, ou seja, tudo pode acontecer. Se a competição fosse de pontos corridos, a história do esporte nos mostra que os melhores times têm um potencial a mais quanto à regularidade e possivelmente eles iam largar na frente. Porém, em uma fase de grupos em que você joga uma vez contra 3 adversários diferentes, tudo pode acontecer. Vocês já ouviram aquela celeuma de que em final não existe favorito? É justamente por isso. E já vou deixar um alerta aqui pra vocês. Botafogo bateu o PSG, Fluminense empatou com o Dortmund, mesmo jogando melhor, Palmeiras deu um sufoco no Porto e o Flamengo amassou o Chelsea. Não se surpreendam se nós vermos mais zebras no mata-mata. Quarto ponto, uma questão psicológica. E aqui esse fator pode pendurar para 2 lados diferentes. Pessoal, por que todo santo ano na Copa do Brasil a gente vê uma zebra absurda, histórica? Um time da Série D ou até sem divisão eliminando um gigante da Série A. Eu posso afirmar para vocês que 90% das vezes é pelo fator psicológico, pois nessa situação em que nós colocamos uma expectativa de Davi contra Golias, o time mais fraco ele pode ter 2 tipos de pensamento. O primeiro de que é a nossa oportunidade da vida.
É a nossa chance de entrar para a história eliminando um gigante e assim começar a ter alguma perspectiva para as nossas carreiras. Algum tipo de projeção, talvez chamando a atenção de peixes maiores. Ou então, o segundo cenário, entender que as chances são mínimas e consequentemente jogar mais leve, sem pressão. Enquanto o gigante do outro lado, muitas vezes ele vai pensar o extremo oposto. É a nossa obrigação vencer. Não podemos fazer feio. Uma eliminação, um tropeço para essa equipe é sinônimo de vexame. E vocês já estão carecas de saber que esse esporte é, no mínimo, 90% de confiança. Vejam o exemplo do próprio Flamengo contra o Chelsea. Saiu perdendo, mas não desmoronou, porque sabia que ainda tinha chances e que estava melhor na partida. As coisas poderiam acontecer. Mas apesar de todos esses fatores e toda essa conjuntura que estou construindo com vocês, o quinto fator talvez seja o mais importante, e que na verdade é um elogio ao Botafogo. O meu quinto ponto é de que talvez a disparidade entre Botafogo e PSG não seja tanta quanto foi pintada. Antes da bola rolar, eu vi basicamente em todos os veículos de comunicação, entre todos os entusiastas e fãs que iriam acompanhar a partida na rua comentando, até mesmo influencer nas redes sociais, mostrando que a disparidade entre PSG e Botafogo era coisa de outro mundo. A disparidade das duas equipes foi tratada como se estivéssemos falando do Bayern de Munique pro Auckland City, um time semi-profissional da Austrália. Como se a distância entre as duas equipes fosse 95-5, 90-10. Quando na verdade é 65-35. Portanto, eu não consigo considerar essa vitória um feito histórico do Botafogo, e isso passa a ser um elogio ao próprio Botafogo. Agora, se no lugar do Fogão fosse o Internacional, o Grêmio, o Corinthians, dado o contexto atual dessas equipes, aí sim estaríamos falando de uma epopeia, um capítulo absolutamente histórico. Mas não, nós estamos falando do Botafogo, que ano passado, antes de chegarmos nas fases mais agudas da Libertadores ou do Brasileirão, cravei que o Botafogo ia ser vencedor de pelo menos um dos torneios. E que, por sinal, após o Fogão confirmar os 2 títulos, eu fiz um outro vídeo, abordando como, na minha opinião, o Botafogo era o primeiro clube brasileiro em anos com potencial de construir uma dinastia no país. A gente precisa entender uma coisa, que eu também ressalto desde 2024, que o Botafogo é o clube mais organizado do Brasil, disparado. Entre os gigantes, eu não tenho dúvida alguma de que é o mais profissional, com muita disparidade para o segundo. E eu poderia aqui citar vários exemplos e várias ideias que confirmam essa tese, porém vou usar apenas uma questão que resume tudo isso: o trabalho de scout do clube carioca. O Botafogo tem bala na agulha, tem muita grana sendo despejada pelo John Textor? Sim, isso a gente não pode discutir. Mas deixo a reflexão para vocês. De 2023 até agora, quantos jogadores passaram pelo Botafogo e foram um fracasso retumbante? Não entregaram absolutamente nada. Vocês têm noção que o melhor jogador da equipe, e no mínimo um dos 5 melhores jogadores do país hoje, chamado Igor Jesus, veio de graça do Shabab, dos Emirados Árabes Unidos, e ele está prestes a ser vendido aos 24 anos para o Nottingham Forest da Premier League, por mais de 20 milhões de libras. Somente a história do Igor Jesus mostra 2 aspectos envolvendo ao scout do Botafogo. Primeiro, ele é eficiente. E segundo, eles não têm medo, e sim convicção. A exemplo de comparação, esse mesmo Igor Jesus, no início do ano passado, em janeiro de 2024, não veio jogar aqui no Grêmio porque os dirigentes na época ficaram com medo da repercussão da torcida. Ou seja, falta de convicção. Quer dizer que você contrata jogador pelo nome para agradar a torcida, ou você tem ideia de que aquele cara menos badalado e que talvez nunca teve um grande destaque aqui nesse time, com essas características, com essa estrutura, vai conseguir render. Mas o scout do Botafogo não funciona apenas porque os profissionais que lá estão são competentes, mas sim porque o clube possui um projeto. Diferentemente de nós, aqui no Rio Grande do Sul. Senhores, estamos há pelo menos 7 anos correndo atrás do próprio rabo. A dupla Grenal, ano após ano, é remendo. Remendo atrás de remendo. O trabalho dos profissionais que vêm aqui pro Internacional ou pro Grêmio é literalmente juntar os cacos deixados pela comissão técnica anterior e a gestão tentando apagar os incêndios deixados pela antiga diretoria. Vamos juntar tudo isso num bolo só e vamos ver no que vai dar. O último grande projeto no Rio Grande do Sul, que tinha processos bem estabelecidos, metodologia de trabalho, foi o Grêmio da era Romildo Bolzan Jr. e que ainda assim terminou de uma forma trágica, terminou com rebaixamento. É sempre remendo atrás de remendo. Não existe um profissional sequer capaz de introduzir uma metodologia nos clubes, capaz de estabelecer processos. É sempre juntando os cacos, apagando incêndio e vamos ver no que acontece. Ah, Kaká, mas aqui nós não temos a grana de um milionário como o John Textor ou não temos o potencial de exposição como o Flamengo. Primeiro lugar, vou repetir novamente.
um dos melhores jogadores do país, que está sendo vendido por 20 milhões de libras para o mercado inglês, veio de graça do Shabab, dos Emirados Árabes Unidos, o Igor Jesus. E o segundo ponto, como assim nós não temos grana? O Inter há pouco tempo atrás pagava 4 milhões e meio de reais por mês para 3 atacantes, Borré, Valência e Lucas Alário. E o Grêmio, hein, que é sempre tratado como coitadinho, nunca tem grana para investir, mas nas últimas 3 janelas, esse mesmo clube fez 8 das 13 contratações mais caras da sua história. Portanto, não, o principal problema dos clubes brasileiros hoje, até mesmo expandindo, saindo um pouco do Rio Grande do Sul, não é apenas a falta da grana, é falta de um projeto, é falta de profissionais competentes. E isso, senhores, eu venho alertando desde o ano passado. O Botafogo tem de sobra. Outro ponto extremamente crucial. Vocês acham que é coincidência o Renato Paiva ser técnico do Fogão, sendo que o seu último trabalho no Brasil, à frente do Bahia, não havia empolgado ninguém? Ele era a primeira escolha? Ele era o ficha 1 da diretoria? Claro que não, mas ele fazia parte de uma lista de treinadores que tinha critério, uma metodologia e processos de trabalho parecidos, uma ideia de jogo, uma forma de se trabalhar que desse o mínimo de continuidade ao antigo trabalho do Arthur Jorge. Diferentemente do Grêmio ao final do ano passado, quando o Renato anunciou que iria sair, que foi primeiro em Tite, depois Hernan Crespo, Pedro Caixinha e finalmente chegou no Quinteiros. Senhores, entre esses 4 nomes, Tite, Crespo, Caixinha e Quinteiros, existe um abismo de distância de cada um. E com isso fica difícil entender o que o clube quer. Portanto, apesar de haver vários asteriscos para o lado do Paris Saint-Germain, eu não consigo considerar a vitória do Botafogo como um feito histórico. E isso é um elogio ao Fogão. Isso é méritos do trabalho do clube carioca, que vem desenvolvendo um trabalho sério, um projeto bem estabelecido há pelo menos 3 anos, e que agora está apenas começando a colher os frutos. Mas claro, como sempre, essa é a minha leitura dos fatos, é a minha análise da situação, e eu peço por gentileza que você deixe a sua opinião aí nos comentários, se concorda comigo, discorda de absolutamente tudo que eu falei, não tem problema, vamos trocar uma ideia. E para além disso, vocês perceberam essa novidade aqui no cenário, aos poucos eu tô incrementando e começando a comprar algumas coisas para que o cenário fique bacana. E esse quadro aqui foi uma amiga minha que acabou fazendo para mim. Eu vou deixar o Instagram dela, aliás, aqui na descrição, caso você queira lá acompanhar o trabalho dela. Deixe o seu like para que o algoritmo continue aqui compartilhando o nosso conteúdo, e te convido também a se inscrever no canal, pois logo mais eu vou soltar uma outra resenha falando sobre o Flamengo e a vitória sobre o Chelsea. Só que mais precisamente sobre o futuro, o potencial de treinador que é o Felipe Luiz. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo vídeo.